Eu quero compartilhar com vocês nesta noite. A minha vida ministerial é de 47, 48 anos. Eu saí da minha casa, da minha família, para servir ao Senhor em agosto de 1968. Em agosto de 1969, eu fui para o Amazonas ser missionário. E essa caminhada tem sido longa, mas muito gratificante. Como o Carlos disse, se fosse preciso, ele faria tudo de novo. Eu tenho a mesma convicção. Eu seguiria o mesmo caminho que iniciei em 69. Eu não me desviaria 1 milímetro da minha caminhada. Valeu a pena, tem valido a pena e tem sido bênçãos. Ao falar com vocês hoje, eu quero pensar com vocês sobre algo que para mim é importante e vai ser importante para nós. Nós precisamos crer e viver uma realidade. Nós achamos que 2018 vai ser diferente de 2017. Pode ser diferente e pode não ser diferente. A diferença não é minutos, não é horas, não são dias, não são semanas, não são meses e nem são anos. A diferença que faz é o posicionamento nosso, é a decisão nossa, é a conduta nossa que vai fazer diferença. Eu não tenho muito tempo, mas eu queria falar sobre 3 coisas com vocês. E eu queria que vocês tivessem humildade para pensar nelas. Primeiro, o que faz e traz mudanças é o conhecimento que nós temos de Deus. Então, se você quer ver mudanças, algo diferente na sua vida, é preciso conhecer a Deus. A segunda coisa, é preciso aceitar mudanças de hábitos. Então, se você não conhecer a Deus, nada vai mudar na sua vida. Se você não estiver aberto a mudar hábitos, nada irá mudar na sua vida. E se você não tiver fé, disposição, coragem para expressar e viver a verdade, é apenas contagem de tempo, sucessão de tempo. Porém, se nós nos voltarmos para Deus e conhecermos Deus, e aí eu quero ler alguns textos para vocês, tá? O primeiro é: o Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Senhor, os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso, Senhor, para mim, os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. O salmista, no Salmo 139, ele nos mostra quem é o nosso Deus, sua onipotência, sua onisciência e sua onipresença. A partir do momento que nós passamos a conhecer a Deus, o agir de Deus pode mudar toda e qualquer realidade nas nossas vidas. A diferença será o conhecimento que eu tenho de Deus. Este conhecimento não é apenas sapiência. Não, esse conhecimento é traduzido no relacionamento nosso com Deus. E esse relacionamento não é algo superficial, não. Esse relacionamento nos leva a ter intimidade com Deus.
liberdade para interagir com Deus. E esta interação nossa com Deus é que faz toda a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, nosso pensar, agir, nossa forma de ser. Este conhecimento de Deus nos torna um pouco mais próximo dele, e temos confiança, e somos renovados na nossa esperança, porque vivenciamos o sobrenatural dele nas nossas vidas. Hábitos. Nós temos um profeta na Bíblia, ele é maravilhoso, ele é o profeta messiânico. O livro dele, lá no 800 anos de Cristo, é tido como o evangelho do Velho Testamento, mas ele tinha hábitos ruins na vida dele. Ele só sabia olhar para os outros e ver os erros, os pecados, as transgressões, os atos más que as pessoas praticavam. Mas um dia, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. As bases dos limiares se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com Atenaz. Com brasas tocou a minha boca e disse, eis que os teus lábios e a tua iniquidade foi perdoada, e tirado o teu pecado. Amados, Isaías experimentou um grande milagre na vida dele, e ele então mudou de hábitos. Ele teve a revelação da glória de Deus para a vida dele. Deus se manifestou a ele, os céus como que baixou, chegou a ele. Quando ele fala de serafins, quando ele fala desses seres celestiais que ele viu, ele contemplou, e que eles tinham a atitude de adoração, de louvor, glorificação a Deus, é como se ele adentrou aos céus, ou os céus baixou até ele, e aos céus baixaram até ele, ou ele adentrar aos céus. Aquele hábito que ele tinha de apontar, de ver os erros, foram como que apagados na vida dele. E a terceira coisa, viver e expressar a verdade. Quando Jesus estava perante Pilatos, Pilatos faz uma pergunta, o que é a verdade? O que é a verdade? Irmãos, Davi, o rei Davi, um homem singular, especial, ungido por Deus, passou a viver um período de mentira na vida dele. E ao viver um período de mentira na vida dele, ele começou a ter derrotas, fracassos. Ele começou a decair da sua condição nobre. Até que no Salmo 33, Davi entende, compreende que ele tinha que dar alguns passos para trás, reconhecer a sua conduta, seus erros, a sua atitude pecaminosa, e ao fazê-lo, ele então restaurou e recuperou a comunhão com Deus e o bem-estar da sua própria alma, do seu reino, do seu governo e de tudo aquilo que o envolvia, da sua própria casa e da sua família. Ele enfrentava uma grande luta na sua própria casa, com os seus próprios filhos, com as coisas que o rodeava. Ele perseguido por um dos seus melhores amigos, ele traído pelo próprio filho, ele passado para trás pela própria mulher. Ele estava em condição tão ruim, porque ele deixou de expressar e viver a verdade. Porém, Davi, num dado momento, tem fé, determinação, coragem para mudar as mentiras que ele tinha vivido durante o período da sua vida. Então ele ora e ele diz:
Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Isto é expressar a verdade, reconhecer aonde nós deixamos de viver a verdade, aonde nós passamos a viver, quem sabe, à sombra da verdade, mas não na verdade. E por isso passa anos, passam décadas, e quem sabe nós não conseguimos conquistar, vivenciar aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Nós vivemos talvez deprimidos, angustiados, tristes, humilhados, expostos, porque precisamos mudar. E como é difícil mudar. Pode mudar semana, pode mudar mês, pode mudar anos, pode mudar tudo. Mas se você não mudar, se eu não mudar, se nós não mudarmos, nada mudará. Estamos no fim do ano. Falta 10 minutos para a passagem do ano. Hoje de manhã o Tiago leu Provérbios 1,16. O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Fim de ano é tempo de refletir, decidir, planejar, organizar. Mas, irmãos, nada disto adiantará se você e se nós não pensarmos em conhecermos verdadeiramente Deus, termos abertura para mudar nossos hábitos e termos coragem de olhar, conhecer e viver a verdade. Então, refletir, decidir, pensar, organizar, não resultará nos resultados que nós precisamos ter. Nós dependemos, nós temos necessidade de ver algo acontecendo, e alguns de nós, até com certas urgências, algumas conquistas, realizações, problemas, situações que nós precisamos ver resolvidas, e alguns de nós, até com certa urgência. Não dá para esperar mais. Não podemos esperar 2018. Precisa ser agora na primeira semana de janeiro, no mês de janeiro. Precisamos ver algo, Deus agindo, sobrenatural manifestando, milagre acontecendo, para que vivamos e expressamos a glória de Deus em nós. Aí sim, refletir fará sentido. Decidir também, planejar como vai ser bom, organizar. Porém, você precisa entender, saber, sentir que a melhor ideia que Deus trouxe à existência sou eu, você, nós. Somos a melhor ideia que Deus produziu, que Deus trouxe à existência, que Deus criou, que Deus projetou. Você é parte da ideia de Deus, criado à imagem e semelhança dele. Você é um vaso. Você não passa de um vaso. Você é um recipiente. Mas um vaso para quê? Um recipiente de quê? Amados, um vaso de Deus. Um recipiente de Deus. E para Deus. Quando nós entendemos isso, nós como que encaixamos no plano eterno de Deus. Qual é o plano eterno de Deus para mim e para você? Quando Deus criou você, me criou, sabe qual a palavra que Deus usou? No hebraico é rosh. Sabe o que é rosh em hebraico? É cabeça. É cabeça. Deus te criou, Deus me criou, Deus nos criou como cabeça.
E quando ele fala em Deuteronômio, diz que nós somos por cabeça e não por cauda, que nós governaríamos, não seríamos governados. Quando isto acontece, o inimigo que nos quer ver no pó, na poeira, ele não prevalece contra nós. Aí você vive a vida daqueles que são mais que vencedores. Isto é rocha, isto é cabeça. Porém, existem dois tipos de pessoas: aqueles que creem no evolucionismo, e por crer no evolucionismo, e ainda que diz que é crente, que está na igreja, que é cristão, ele fica esperando as coisas acontecerem. Elas vão evoluindo, e vão acontecer. Irmão, isso é mentira. As coisas não fluem assim. Porém, nós que cremos em Cristo, em Deus, nós somos cristianistas. E por que somos? Porque cremos que podemos ser criativos, porque fomos criados à imagem e semelhança do nosso Pai. E quando oramos, jejuamos, clamamos, quando nos colocamos, Deus traz à existência na minha vida, na sua vida, as coisas que ainda não existem. E se você precisa ver algo acontecendo na sua vida, neste ano que começa daqui 10 minutos, ou 5 minutos já, você vai ver como Deus traz à existência, quando você conhece Deus, quando você tem abertura para mudar hábitos, e quando você tem fé para viver a verdade. Então você decai da situação de evolucionista para ser criacionista e crer que Deus trará a existência na sua vida. Não é o novo ano, não é a nova semana, não é o mês que vem, não. É o agir sobrenatural de Deus a favor da sua vida. Amém. Quando nós somos cabeça, nós nos posicionamos para Deus agir e trazer existência através de nós as coisas que nós dependemos, precisamos delas. Então, esse agir de Deus, ele traz a presença de Deus. E a presença de Deus traz paz, amor, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, tudo aquilo que nós precisamos. Ele cria um ambiente favorável a nós. Há momentos que na nossa vida parece que tudo conspira contra nós. Tudo é certo para os outros, mas para nós as coisas não acontecem. Irmãos, não é verdade. Se Deus está presente, vai fluir na sua vida, como há de fluir na vida de tantos outros. Assim, há uma nova atmosfera. Você sai daquela condição de deprimido, de angustiado, de infeliz, de triste, cabisbaixo, para alguém que anda de cabeça erguida, peito estufado, não porque você é maior ou melhor, mas porque Deus está operando, agindo, manifestando por meio de você, por meio da sua vida. Eu preparei algo para falar que realmente não temos tempo, tá? Mas eu quero falar um pouquinho mais. Os desafios do nosso tempo. Os desafios do nosso tempo é nos libertarmos dos hábitos, pensamentos a que tem dirigido a nossa vida ou a sua vida. Sair do condicionamento que os outros têm a nos aprisionados. E assim nós nos tornamos prisioneiros de uma cultura, de uma sociedade, de uma forma decadente de ser, de meios e práticas adúlteras, escrava, doentia e sem Deus. E nós precisamos nos libertar disto, sair disto para algo maior, para um patamar um pouco mais elevado. E esse patamar mais elevado é aquele que Isaías experimentou no seu livro, no capítulo 6, de ter uma experiência profunda, tremenda com Deus, para mudar seus hábitos, suas condutas, sua forma de ser, viver e vivenciar de forma soberana e gloriosa a manifestação da glória de Deus. Tiago, ele nos questiona quando diz: você não sabe o que será o amanhã? Você pensa que vai mudar para tal cidade, vai construir, vai criar aquilo outro. Você não sabe o que será amanhã. Nenhum de nós sabemos o que sucederá amanhã. Porém, não precisamos saber o que vai acontecer amanhã, porque nós conhecemos aquele que está no controle do amanhã. Eu não estou preocupado com amanhã, porque a minha preocupação está em me relacionar, em conviver, em conhecer cada dia mais aquele que é o Senhor do amanhã. Assim diz Tiago: atendei agora vós que dizeis:
Hoje ou amanhã iremos para tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Conhecer Deus é, antes de qualquer coisa, conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, o agir de Deus a favor das nossas vidas, e assim nos tornar homens e mulheres abençoados, dignificados, projetados e mais que vencedores, independente do dia, da semana, do mês ou do ano em que nós estamos vivendo. Quando Deus criou o homem, usou uma palavra em hebraico que é rocha, eu já disse, cabeça. Ele não te criou para seguir os outros, mas para ter e dar direcionamento, sabedoria, inteligência, orientação. Tudo isto irá te proteger e te dignificar. Nós, como cabeça, tendo o direcionamento de Deus, teremos sabedoria, inteligência, orientação, para sermos protegidos, proteger as pessoas que estão ao nosso redor, que caminham conosco, e dignificar as pessoas. Para concluir, para nós orarmos, porque nós passamos o ano orando. Nas próximos domingos que eu pregar, eu continuo falando sobre isso. Eu acho que é importante para nós, é importante para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele nos desafia sobre duas coisas. Ele diz assim: portanto, se fosse suscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive e está sentado diante de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Há duas formas de pensar. Uma é com as coisas que são aqui da terra, outra as que são dos céus, lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto e não das que são aqui da terra. Se nós queremos ver algo novo, diferente acontecendo nas nossas vidas, precisamos mudar a maneira nossa de pensar, deixar de pensar como pensam os terráqueos, os da terra, para pensar naqueles que pensam com a mente de Cristo. Diz que o homem espiritual tem a mente de Cristo, ele discerne todas as coisas, mas por nada é discernido. Ele sabe, ele está em Deus. Então eu diria a você, é momento de nos curvarmos, orarmos, buscar Deus, conhecer Deus, mudar nossos hábitos e buscar viver, expressar a verdade, e Deus manifestará soberanamente, gloriosamente a nosso favor.